Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do segundo bimestre. O tema da nossa aula de hoje é o Estado moderno e a engrenagem capitalista. O objetivo da nossa aula é que você compreenda que o Estado moderno surgiu em uma aliança com a burguesia e criou as condições políticas, jurídicas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo. No feudalismo, o poder era fragmentado. Eu preciso que você preste muita atenção, tá bom? Cada senhor feudal tinha sua própria lei, sua própria moeda e os seus próprios impostos. Ops, eu disse sua própria moeda? Você tem noção do que é isso? O cara ter tanto poder que ele fabricava moeda com a cara dele. Cara, chocada com essa informação. Mentira, eu já sabia. Então, que isso? Fabricava a própria moeda, sim. Imagine, em Manaus uma moeda, em São Paulo outra moeda, em Goiás outra moeda. Ia prestar não, viu? Então, era desse jeito antigamente. Então, cada um tinha a sua própria lei. E as leis, gente, era só para prejudicar os mais fracos e os pobres. Então, para o comerciante, que era o burguês que estava nascendo ali, atravessar a Europa era um pesadelo. Por quê? Era um pesadelo logístico e financeiro. O mesmo produto podia pagar impostos várias vezes. Não é muito diferente daqui, né, do Brasil. E não existia padronização de pesos e medidas. E também as estradas eram muito perigosas porque tinha saques, tinha violência de todo tipo. E o capitalismo, ele precisava de padronização. Ele precisava do Estado para fazer isso. E esse processo entre capitalismo e Estado foi chamado de centralização política, onde o rei começou a tirar os poderes dos nobres e passou a concentrar as decisões nele mesmo, né? Aí surge o absolutismo, que você já sabe. E acabou criando as bases que nós temos hoje para o chamado Estado Nacional. Eu tive que regravar essa parte porque minha vizinha está fazendo uma reforma e o barulho estava insano. Saiu tudo no vídeo. Aí eu tive que regravar, toda despenteada, toda feia, igual eu tô aqui agora. Vamos falar sobre a aliança de conveniência, o rei e a burguesia se juntando para criar mais poder. Bom, o que o rei queria? Para fazer uma analogia, isso seria como um casamento. Só que não é um casamento por amor não, tá? É um casamento por interesse. E o que o rei queria? Bom, ele queria o poder centralizado, ele queria recursos para poder manter o exército permanente e ele queria controle de território. Ou seja, ele queria impostos e leis unificadas para favorecer as ideias dele e arrancar mais dinheiro do povo. E o que a burguesia queria nesse casamento arranjado? Bom, queria a unificação de pesos e medidas, queria uma moeda única. Ó, tá vendo? Como o comércio tá sempre pensando e a proteção de rotas comerciais e menos interferência dos nobres locais. Os burgueses tinham pensamentos liberais. E essa aliança marca o início do enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento de uma nova lógica. Que lógica? Que a riqueza não vem só da terra, mas do comércio. Agora vamos para o outro item, o mercantilismo. O capitalismo em modo beta. Vamos explicar o que é isso. O mercantilismo foi a primeira política econômica do Estado moderno. Aqui, o Estado não apenas vigiava a economia, ele a dirigia ferozmente. Vamos ver como que isso acontecia. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar aqui abaixo o pilar do mercantilismo e o objetivo para o Estado, tá bom? Aí vocês vão ouvindo e vão dando uma lida e vai fazendo as conexões mentais aí de vocês, tá bom? Certo. As colônias eram proibidas de negociar com outros países e isso gerava dependência total da metrópole. O Estado controlava até o que podia ou não ser produzido, tipo era controle total. E aqui já vemos o capitalismo surgindo, mas ainda é muito dependente do Estado. E aí
isso desemboca no nosso item número 4, que é o quê? O papel do Estado na acumulação primitiva. É importante nós destacarmos que o capitalismo não surgiu assim, ó, naturalmente, apenas pela troca. Não se iludam. O Estado usou a sua força para criar as condições necessárias. Quais condições? Primeiro delas, os cercamentos, que são os enclosures. Na Inglaterra, as leis de Estado permitiam que as terras comunais fossem transformadas em propriedades privadas, para a criação de ovelhas, lã, blá blá blá. Aí, o outro item que ajudou, que o Estado também favoreceu, foi a proletização. O que é isso? Olha essa palavra, proletização, proletariado. Ao expulsar o camponês da terra, o Estado acabou criando uma massa de pessoas sem alternativa a não ser vender a sua força de trabalho nas cidades. Aí surge o proletariado. E esse processo acaba marcando o nascimento do trabalhador assalariado. As cidades crescem rapidamente, muitas vezes sem estrutura, aí surge a base do sistema industrial, que culmina depois na Revolução Industrial. O Estado moderno também financiou as grandes navegações, ampliando o comércio mundial. Com o quê? Com rotas comerciais, exploração de colônias e a entrada massiva de metais preciosos na Europa. Certo, e sem essa expansão, o capitalismo europeu não teria acumulado riqueza suficiente para crescer. Então, foram todos esses itens que favoreceram o nascimento, crescimento do capitalismo. E, para concluir, podemos dizer que o Estado foi um grande garantidor da propriedade. Para o capitalismo funcionar, a propriedade privada precisava ser protegida. E o Estado moderno criou nada menos, nada mais do que leis, tribunais, polícia, exército, tudo isso para garantir que os bens e as riquezas que pertencem a alguém, mesmo sem a presença física, sejam mantidos em ordem e sem nenhum ataque, sem nenhuma perda, sem nenhum roubo. E o Estado não só organizou a sociedade, ele foi um ativo na construção do capitalismo. Então, sem o Estado, o capitalismo não existiria. E o Estado tende a ser antagônico, ele tende a brigar com o Estado. Mas quando eu digo capitalismo, eu estou dizendo os comerciantes, os industriários, os grandes comerciantes que querem favorecer a si próprios e em detrimento da população que o Estado deveria defender. Então, sempre vai ter uma briguinha entre o Estado e o capitalismo. Certo? Então, o Estado moderno forneceu os trilhos, que são as leis, a moeda, o exército, para que a locomotiva, que é o capitalismo, pudesse correr com velocidade. Bom, essa foi a nossa aula de hoje.